Bom, então eu vou aproveitar, né, já que ainda tem um tempinho, e fazer uma introdução à questão do Linux, tá? Quem já está acostumado, fica, assim, você não necessariamente precisa estar acompanhando, mas, porque esse tutorial ele foi feito pensando em alguém que nunca de fato, viu ou experimentou o Linux, né? Então, por isso que eu chamei de nano tutorial, no sentido que realmente ele vai ser curto, né? É mais mesmo para estar dando uma introdução ao sistema operacional, né? Então, eu começo introduzindo para quem não conhece, né, o seu Tux, que é o mascote do Linux. E o Linux, a origem dele é que ele é um clone do sistema que era conhecido como Unix, né? Quando eu comecei a fazer minha iniciação científica, isso há muito tempo atrás, a gente ainda não tinha, o Linux tinha acabado de estar sendo desenvolvido. Então, todas as máquinas, os mainframes, era tudo à base de Unix, né? Mesmo o Windows, nem o Windows como o Windows, né? Ele era o DOS, na verdade, era o sistema operacional mais usado. Então, esse sistema Unix ele era bastante estável, né? E a ideia inicial é que ele fosse um clone do Unix, mas que o Linux ele é livre, né? E totalmente compatível com o Unix, ou seja, a transição entre essas estruturas, arquiteturas e computadores da época, né, era algo que era bem fácil de estar sendo feito. Só que eu queria chamar a atenção desse livre, né, ele apesar de ser um software livre, não significa que ele é gratuito, né? Então, tem algumas distribuições que são gratuitas, outras, né, você paga por distribuição, né, só que acho que isso vai um pouco do tipo de arquitetura e do tipo de situação na qual você está interessado em estar usando esse sistema operacional, né. Ele foi escrito em C, né, e acho que o ponto principal é que o kernel, né, o núcleo do sistema operacional, ele vai ser comum a qualquer uma das distribuições do Linux, né. E quando o que a gente chama de distribuição é essencialmente a combinação do kernel, do núcleo, e essas ferramentas que acompanham o sistema operacional, né? Que vai ser o básico do Linux. O nome Linux, ele vem, né, a relação do Unix, mas vem pela pessoa que primeiro desenvolveu esse sistema operacional, que é o Linus Torvalds. Isso aqui, na próxima semana, vai fazer 29 anos, né, desde o lançamento da primeira distribuição, né? E o mascote, né, ele se chama Tux, porque é essa relação do sobrenome, né, do Linus com o nome Unix do sistema, né? Por que Linux, então? Se você pegar a lista, aqui eu listei os 10, né, se você pegar o top 500 supercomputadores no mundo, hoje em dia, essa lista foi de junho desse ano, né, os 10 primeiros todos rodam à base de Linux, né. Então, ela tem uma série de vantagens que, do ponto de vista da simulação e da parte de computação científica, né, pelo fato, né, isso aí vem como essa ideia de ser um clone do Unix, é um sistema operacional que permite que você possa usufruir, né, quase que completamente da capacidade da arquitetura que você está rodando, realizando suas simulações. Algo que, se você considerar, por exemplo, o Windows, ele vai reservar parte da memória, né, parte para rodar o sistema. Então, com o Linux, você tem muito mais, você usufrui, né, da sua máquina em toda a sua capacidade. Então, por isso que ela é a escolha natural, né, como sistema operacional para ser usado em computação científica, e hoje em dia, grande parte dos supercomputadores, eles rodam à base de Linux, né? E também descobrindo pela fundação do Linux, né,
10 dos maiores provedores em termos de nuvem no mundo, né, ele usa o Linux como base. Né? Então, é um sistema que, se você não tem ainda familiaridade, né, mas tem interesse em trabalhar nessa área de computação científica, né, vai ser o teu sistema operacional. Hoje em dia é muito, muito fácil trabalhando com ele. Quando eu comecei, né, isso ainda durante minha graduação, era um parto, no sentido que você tinha que escrever os drivers para o monitor que você ia usar, porque senão poderia correr o risco de queimar o monitor, né? Hoje em dia tudo isso é bem mais fácil e tem uma comunidade muito grande, né, trabalhando em torno dessas distribuições. Né? Bom, tem várias distribuições. Se você, até na semana passada, 2 semanas atrás saiu a última, né, 5.8.8, onde você tem diferentes tipos, né, o Debian. O que a gente vai usar é o Ubuntu, não é a minha favorita, mas em algumas das máquinas, por exemplo, nas máquinas que nós temos no IFUSP, no supercomputador, nosso supercomputador do grupo, ele roda sobre o CentOS, né? Já você tem o Red Hat, que era antigamente talvez um dos mais comuns, né? Agora hoje em dia é pago. Tem o SUSE, o OpenSUSE, né? Ele roda do Android, ele roda na sua geladeira, no seu relógio, você faz, o Debian principalmente, né? Você pode fazer, você tem uma ampla possibilidade em termos de diferentes tipos de distribuições, né? E que isso vai de acordo com a tua arquitetura, o que de algumas aplicações, né, que vem junto com essas distribuições. No nosso caso em particular, nós criamos uma máquina virtual pela base do Ubuntu, né? Simplesmente por uma questão do tamanho dos arquivos, né, um sistema operacional mais leve, para dar a possibilidade da gente poder fazer o download e instalar, né, nas várias arquiteturas e computadores que vocês tinham disponível, vocês têm disponível em casa. Tá? Então, a gente tinha inicialmente pensado no próprio Ubuntu, mas a máquina ficava bem mais pesada, no sentido de tamanho dela, né, e também os requerimentos mínimos, né, para estar instalando essa máquina. E a opção foi usar o Ubuntu, mas você vai ver que o núcleo core, né, do Linux, ele é comum a qualquer uma dessas distribuições. Então, se você aprende é fácil estar navegando entre os demais, né? Então, acho que é um ponto importante para quem não está familiarizado com sistemas operacionais, né? O que muda entre uma distribuição e outra é essencialmente algumas das aplicações proprietárias que podem vir juntos ou algumas aplicações específicas, mas o núcleo, né, o kernel do Linux, ele e aplicações livres que usualmente é colocado, né? Ele é comum, né, a todas essas distribuições. Tá? Acho que torna, com o tempo, né, acabou tornando muito mais popular e muito mais fácil de estar instalando, né? Como eu havia comentado, antigamente tinha que ser um pouco hackerzinho para poder poder instalar, né, esse sistema operacional e deixá-lo funcionando de uma forma adequada. Bom, algumas vantagens, né? A primeira é que é uma plataforma estável, né? Raramente você precisa resetar o teu sistema operacional, né? Que é diferente do Windows. Toda vez que você atualiza o teu sistema operacional no Windows, você tem que resetar o sistema. Então, imagine no supercomputador, se eu tiver que atualizar toda vez as bibliotecas e o meu sistema operacional, eu tenho que parar todo o sistema, né, para poder atender a essa atualização, né? Ou seja, não... por isso que é uma das escolhas, é uma escolha, né, natural para a computação científica, né? Ele é extremamente escalável, né? Então, por isso, também, a motivação de se usar aqui, né, isso, aqui
em supercomputadores, né? Então você pode colocar cada vez mais cores e o sistema ele aguenta. Então, em termos de performance, realmente é indiscutível, né? Para a parte de computação científica. Porque, de novo, acho que eu reforço que com esse sistema operacional você usa muito mais da sua máquina, né, do que seria usar, por exemplo, o Windows, né, para uma aplicação como computação científica. Parte da máquina é reservada apenas para deixar o sistema operacional funcionando, né? E no Linux isso é muito mais leve, né, e você tem uma série de vantagens que a gente pode utilizar, e por isso utilizar esse sistema operacional. Entretanto, né, para o uso pessoal tem certas limitações, né? Acho que a vantagem do Windows é exatamente se pensa em termos de empresas ou de escritórios, né, e outra, apesar de sempre, né, ter um equivalente, ou a comunidade do Linux tentar criar soluções que sejam equivalentes ao que você tem no Windows, né? Então, antes, uma justificativa era o uso do Office, por exemplo, no Windows. Hoje em dia você tem alternativas para o Linux, né? O pessoal da física gosta muito, por exemplo, do Origin, né, para fazer tratamento de dados e visualização. Aqui você tem um software que é essencialmente a mesma cara do Origin, né, só não se chama Origin, né, como o MATLAB, né, com o Octave e assim por diante. Então, é algo que, havendo essa demanda, né, a própria comunidade ela acaba criando essas ferramentas e vai sendo incorporada ao sistema operacional. Então, essa é a justificativa pelo qual a gente optou, né, pelo Linux como nosso sistema operacional que a gente vai estar utilizando no curso. Tá? Antes, né, acho que eu trago essa questão da interface gráfica, porque vocês já são de uma geração onde o Linux já era gráfico. Quando eu trabalhei as primeiras vezes com Linux, era tudo pelo terminal, vocês vão ver o porquê do uso do terminal, por que a gente ainda usa ele, né? A parte gráfica ela é bem interessante, muito mais amigável, né? Quem era mais fiel ao Linux costumava comentar ou criticar que o Linux estava como se ele ficasse se tornando um Windows, né? Então, e que isso não era muito legal. Mas vocês vão ver que o uso do terminal, e não tanto a parte gráfica, ele tem muito a ver com essa necessidade da gente estar acessando os supercomputadores, né? E como boa parte desses supercomputadores do sistema operacional é o Linux, então o acesso remoto via terminal é muito mais rápido. Então você vai ver que os comandos que você dá, né, acabam acontecendo de uma maneira muito mais eficiente do que simplesmente você tentar abrir uma janela de um supercomputador que está no Japão. Então isso tem um delay, um certo atraso da parte gráfica do que você faz, e em 5 minutos, rapidinho, eu garanto para você que você vai migrar para o terminal, porque você não vai ter paciência de estar movendo o mouse e vendo aquilo acontecer, né, com uma certa latência, né? Então, para algumas das aplicações que a gente vai fazer um uso de terminais, como você sobreviver dentro nesse ambiente, né, de uma maneira mais que é o usual que a gente faz quando a gente está tratando do acesso a supercomputadores, né? Apesar de que aqui a gente vai poder também fazer o uso da parte gráfica, né, do Linux, por estar usando uma máquina virtual, né? Então, você tem várias opções, né? A família do Unity, que é com, por exemplo, os Ubuntus. Você tem o GNOME 3, né? Recentemente teve uma atualização dessa interface gráfica. O KDE, que na semana passada, retrasada, ela lançou uma nova versão, Plasma, né, no dia 1º de setembro. Então, vai muito de gosto, no sentido de ser do estilo gráfico, ou de algumas aplicações que veio junto com essas distribuições. Tá? Então, nossa escolha foi do Ubuntu, por uma questão de ser realmente mais leve, e a gente poder estar distribuindo, né, e vocês poderem acessar de casa, né, esses sistemas. Né? Bom, qual que é um dos problemas, né,
de você ter essa fragmentação em várias distribuições. E que quando a gente tem muitas opções, né, isso pode levar a um problema de fragmentação, ou seja, que é a questão de compatibilidade em programas que são pré-compilados, né? Então, cada vez mais a tendência é de estar se lançando algo que seja comum a qualquer uma dessas distribuições, mas ainda assim tem algumas situações, né, que a gente pode ter dificuldades para a instalação dos programas, a depender do tipo de Linux que você escolheu, né? O que vai depender um pouco mais de tempo do usuário, conhecimento, né, paciência e procurar soluções, né? Mas acho que eu volto a realçar a vantagem, né? São duas vantagens aqui. A primeira é que, uma vez que está compilado, né, essa aplicação, a performance em relação a outros sistemas operacionais é bem superior. Então, de fato, você está usando a máquina, sua máquina, tal qual, né, a gente gostaria, né? Então, o custo-benefício aqui é muito bom, né? E o segundo ponto é que você tem uma comunidade muito grande, né? Então, várias situações de problemas que aconteceu, rapidamente você pode, hoje em dia, né, a gente tem o Google ou outras ferramentas, né, de procura, que se você tem um erro, né, alguém pode propor uma solução ou contactar diretamente o pessoal da distribuição, isso é tratado de uma maneira prioritária, né? Como havia comentado, no nosso curso, a gente vai voltar aí nos tempos de... isso aqui, para quem nunca viu um terminal, um snapshot de um terminal, né? Ele emula aqueles monitores, né, à base de fósforo. Eu sei que provavelmente vocês talvez nunca viram, né? Mas antes você não tinha monitor colorido, era só verdinho, né? Ou opções muito limitadas em termos de cores. E o que a gente vai fazer, né, parece que a gente vai estar voltando no tempo, né, que é voltar a situações na computação aí dos anos 70, os anos 90, contudo, vocês vão ver que o uso do terminal é extremamente eficiente aqui, né, as operações que a gente vai estar interessado. E aí, sobreviver nesse mundo de terminal, né, para quem está acostumado com janelas, no primeiro momento, pode parecer uma certa barreira, né, mas que acho que com o tempo vocês vão acostumar e depois de conhecendo os comandos básicos, né, a gente rapidamente acaba conseguindo navegar de uma forma tranquila, né, com essas ferramentas. Tá? Bom, tem alguns comandos principais que eu não sei se o ideal, de fato, é a gente fazer na prática, né, o que seriam esses comandos. E eu só vou chamar a atenção, eu vou entrar, ainda tem alguns minutinhos para o término da aula, então eu vou entrar no sistema operacional Linux, né, na nossa máquina virtual, e começar a introduzir alguns dos comandos que a gente pode usar para estar navegando dentro do nosso sistema, né? E vocês vão ver que tem uma similaridade com, eu não sei se vocês estão acostumados, mas antigamente a gente tinha um DOS, mas os comandos são essencialmente comandos do Unix, né? E que ele lembra bastante comandos, estão ligados, né, a palavras ou operações, né, que você tem na língua inglesa. Então, quando eu coloco um comando ls, significa que eu vou estar listando, fazendo uma lista, né? Quando eu coloco cd, significa que eu estou fazendo change directory, então eu vou mudar de diretório, né? Ou um pwd significa que eu vou estar imprimindo aquele diretório de trabalho, né? Em clear, ele vai limpar o terminal. Então, vou entrar na máquina virtual, né? Que eu acho que vai ficar mais claro sobre o que eu estou fazendo, né? E a gente fez uma proposta de atividade, né, que para quem não está ainda acostumado, nós colocamos no GitHub, que é uma proposta de atividade, né, que é exatamente um primeiro
Então, primeira exploração, para quem nunca usou o Linux, né, dentro desses comandos principais. Né? Eu vou preparar um vídeo só fazendo esse laboratório e vou deixar disponibilizado para vocês aí no fim de semana, né? Porque vai ser a partir dessas operações que a gente vai poder navegar, né, e fazer os laboratórios. Então, na próxima semana, a gente já vai estar fazendo um laboratório, né, e seria importante, né, vocês já estarem, ao menos, familiarizados com o sistema operacional. Né. Então, isso aqui é o que aparece para vocês, né, quando você primeiro loga aí na máquina virtual, né. Tem alguns diretórios, base, e aqui você encontra várias aplicações, né, como, por exemplo, editores de texto, calculadora, você fazer tratamento de imagens, né, outras aplicações que a gente instalou que vai ser útil para visualização, né, de moléculas e também da parte gráfica, né, então todos esses aqui, pelo menos o Algado, o Gmol e o XGridden, é para visualização, né? Da parte de olhar documentos, né? Então, você teria o Adobe, o que seria equivalente a você poder ler arquivos de PDFs, né? Como você pode acessar também a web, né? O que eu estava comentando quanto ao terminal vai ser esse ambiente, né? Obviamente, eu posso sempre estar, no caso dessa distribuição do Linux, usar o esquema de janelas, né? Mas aqui eu vou querer trabalhar dentro do terminal, né? Então, deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar aqui o... E a ideia nesse tutorial, né, é poder estar navegando aqui dentro, né, desse sistema, que é exatamente um sistema que você teria quando você acessa, por exemplo, um supercomputador. Né? Então, é muito similar os comandos e toda a maneira de estar navegando dentro dele. Né? Então, eu já usei esse comando ls, que significa, ele vai estar listando todos os arquivos que eu teria, né, em meu diretório, né? Se eu não sei quem é esse diretório, eu coloco esse pwd, né? Então ele está informando que eu estou no diretório home sampa. Se eu quiser limpar essa tela, eu uso o clear, né? Ele simplesmente acabou limpando para mim, né? E tornando disponível esse terminal novamente, né? Então, como primeiro exercício, né, eu listei todos os arquivos e eu quero entrar dentro desse diretório documentos. Então, eu dou um CD de Change Directory, né, então estou mudando aquele diretório, né, eu quero entrar no Documentos. Então, para quem não está familiarizado com Linux, algo que ajuda bastante no terminal, você não precisa ficar digitando tudo de uma vez, né? Você pode simplesmente colocar as primeiras palavras, primeiras letras, e com o tab, ele vai repreencher, vai procurar o que é que tem similar e fazer direto. Então, entrei lá no diretório, documentos, onde é que eu estou? Estou agora no home sampa documentos. Quer saber o que é que tem lá? Então, ls não tem nada lá, né? Então, se for pelo esquema de janela, né, abrir na janela, você vê que, de fato, você não tem nenhum arquivo disponível naquele diretório. Tá? A minha ideia é preparar um tutorial de manual de sobrevivência aqui dentro desse sistema operacional, que a gente vai usar ao longo do curso, né, e vou disponibilizar para vocês até o fim de semana, né. E amanhã eu começo a introduzir as técnicas de simulação computacional, a partir de uma discussão sobre as simulações atomísticas, né? Na próxima semana, a gente já vai fazer uso aqui desse ambiente. Tá? E para sair, né, você
pode desligar, né? E vai guardar aquela máquina naquele estado que a gente havia deixado, né? Então, quando você voltar, é como se você tivesse, né, desligado novamente o seu computador, tá? Então, por isso aqui eu vou parar a apresentação. Tem um